Verdade, filho. Olá pessoal, tudo bem? Tô vendo já bastante gente entrando aqui. Nós vamos dar início daqui a pouquinho ao um bate-papo, né, de hoje. A gente está gostando bastante de fazer essas lives e quero agradecer muito todos vocês que estão assistindo e prestigiando a gente. Mas o objetivo de fazer, é claro, nós estamos dentro desse período de pandemia, onde a gente está com a quarentena e impossibilitados muitos, né, de poder fazer o seu trabalho de forma presencial, mas aqui a gente está conseguindo um espaço que há muito tempo a gente queria fazer, que desenvolver assuntos muito específicos que a gente tem, né? Que às vezes a gente não tem tempo, nem condições, nem situações para poder passar. Então hoje aqui eu vou convidar daqui a pouquinho aqui o nosso querido Verinaldo da Silva de Souza. Ele é proprietário da loja de franquia de Brasília, tá? Então vamos aqui ver se o Verinaldo já está em linha aqui. Cadê o Veri? Veri. Será que é o Veri que está aqui? Esse aqui, esse aí, rapaz. E eu tava procurando aqui, Verinaldo, e de repente eu olho aqui, aí, pô, é a loja de Brasília, né? Que você tá entrando pelo perfil da loja, né? Sim, sim. Não, mas abaixa mais, Veri, para eu poder ver você aí. Eu sei que você tá querendo pegar ali, mas Tá bom? aí sim. Tudo bem, Verinaldo? Tá me ouvindo aí? Sim, estou ouvindo sim. Ah, é? Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão dedicando um tempo precioso a acompanhar essa sessão de live que a Core vem produzindo, né? De grande utilidade, né? Nesse momento aí de pandemia, que as pessoas estão ficando em casa. E é uma excelente opção investir o tempo em conhecimento. Então, ao longo desses 9 dias, está sendo de grande aproveitamento, né? São lives bem técnicas, né? Bem dinâmicas, bem interessantes, né? É, Meu nome é Verinaldo. isso, Verinaldo. Se apresenta que eu vou escrever seu nome aqui embaixo. Meu nome é Verinaldo, eu sou responsável da franquia da Loja Cor em Brasília e integro o Grupo Core desde o início, desde quando foi começado. Eu tenho formação, eu sou técnico em agropecuária, eu sou de família de agricultores e tive a oportunidade de, nos primeiros 10 anos na Grupo Core, dedicar na área de produção, dedicar nos polos, dedicar nas fazendas, produzindo, desenvolvendo solo, plantando, planejando, fazendo a colheita, melhorando essa relação com a natureza, com o campo. E de 2003 até então, eu sou responsável por essa loja e além disso, ocupo outras funções como esse grupo na região. Ô Para mim Veri, você tá. é uma grande, Perdão, para mim é Verinaldo, uma grande você. satisfação contribuir com esse movimento, né? O qual eu, desde o início, eu me inspiro bastante na filosofia da Core. Eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu faço o que gosto, e sou muito grato, né, à direção da Core e a todos envolvidos, né, no processo, porque
é com esse apoio de todos, né? Acreditar no trabalho, acreditar na marca, acreditar no projeto, acreditar na proposta baseada na filosofia de Mukichi Okada, que nos engrandece e nos encoraja para nós irmos avante, irmos à frente. E exatamente agora, nesse momento em que as pessoas estão com limitação de sair, né, devido a esse problema, é que nós, como nós, Core, estamos vestindo a camisa, levando saúde para as pessoas através dos alimentos orgânicos, na casa de cada um, na casa das pessoas, porque nós entendemos que o alimento orgânico, o alimento Core, ele promove a saúde, ele leva a saúde para as pessoas. E isso é o que mais nos motiva a diariamente estar vestindo a camisa, levando saúde para as pessoas, transformando a vida do ser humano, porque só assim nós conseguimos entender que levando saúde, estamos levando felicidade para as pessoas. Ô, Verinaldo, me conta uma coisa. Qual a sua formação, mesmo que eu perdi, eu estava escrevendo aqui e acabei perdendo? Eu sou técnico em agropecuária e administrador de empresas. Ah, tá. E a loja que você tinha antes de ter uma franquia da Core, qual que era a loja, Verinaldo? Como que ela se chamava? É, Em 2006, eu montei uma loja nesse processo evolutivo da área comercial dos orgânicos. Surgiu uma oportunidade, eu sempre sou bastante empreendedor, né? E surgiu uma oportunidade, eu montei uma loja com produtos orgânicos e naturais. Obviamente, na época já tinha o mix da Core, só que bem menor. Em 2006, nosso mix era menor. E nós montamos essa loja. Como que ela chamava, Verinaldo? Empório Espaço Natural. Empório Espaço uma Natural. loja que ficou de 2006 a 2014. Eu tive a permissão, né, de desenvolver, né, dentro do projeto de franquia da Core. Eu fui agraciado com essa oportunidade de empreender, mais uma oportunidade. E assim, para nossa felicidade, para minha felicidade maior, é saber que essa decisão foi uma das decisões mais importantes da minha vida, porque vem transformando sonhos em realidade, transformando meus sonhos, sonho da minha família e o sonho dos produtores, sonho dos consumidores que, como o orgânico ainda é escasso, eles vir às lojas Core, é possível encontrar um mix bem variado. Hoje nós temos aproximadamente 2.000 itens de produtos orgânicos. Isso que eu ia perguntar para você. Tem em torno de 2.000 itens, né? E depois que, perdão, depois que você abriu a loja, você achou que as vendas melhoraram em relação ao espaço natural que tinha antes? Ou com a marca Core ajudou, Verinaldo? Ah, sim, com certeza, com certeza. Entrar no padrão franquia, a padronização, as decisões mobiliárias, as decisões de estratégica de compras, atendimento ao consumidor, todo esse treinamento, a visibilidade da marca, o posicionamento na cidade. Nós estamos na região central de Brasília. E olha, o resultado foi fantástico. O sentimento de estamos fazendo a coisa certa, no lugar certo, para as pessoas certas. Um exemplo, Morikawa, quero fazer um comentário. Eu tinha um faturamento, na época que nós... vamos pegar um faturamento médio em 2013, 2012, 2013. Para responder a sua pergunta, sábado nós tivemos esse mesmo resultado em um dia. E outra, me falaram não que eu vi, né? Eu tô fazendo isso porque é tipo live, então eu tô te entrevistando, né, Verinaldo? Mas, na verdade, conta pra nós o tamanho da sua loja, quando você abriu a franquia da Core, que tamanho que ela era, Veri? Olha, nós tínhamos uma loja de mais ou menos 35, 40 metros quadrados, no modelo antigo, ampliamos para a loja Core na média de 50 metros quadrados. Hoje nós estamos com aproximadamente numa área de vendas de 100 metros quadrados. Né? Então, essa expansão aconteceu em quantos anos, Verinaldo?
Olha, de 2014, o ano passado, nós fizemos a ampliação, ampliamos, né, colocamos mais opções, abrimos mais os espaços, né, e Ah. graças a Deus, o mais importante é que o consumidor ele valoriza essas iniciativas, porque ampliar, abrir os espaços, aumentar o portfólio, abrir o mix, melhorar a qualidade nos processos de atendimento, isso é retornar ao consumidor todo aquele investimento que ele participa, ele co-participa no dia a dia, isso é muito importante, e a nossa postura é exatamente essa, né? Ô, Verinaldo, qual que é o endereço da loja aí para as pessoas que querem conhecer, que quiserem conhecer? Você está onde? Você está em São Paulo, Verinaldo? Estou em Brasília, estou no... Está em Brasília? Não, não estou usando máscara porque estou num ambiente isolado, estou Eu no estou na minha escritório aqui casa da também. loja, mas todo o nosso pessoal estão equipado com os EPI, que recomenda aí os órgãos de saúde, né? E Os como clientes que, também. e como que é o endereço? Conta para nós o endereço da sua loja aí, um contato, Veri. O nosso endereço fica na Brasília, né, região central, fica na Asa Norte, fica Asa Norte? nas quadras, fica na Asa Norte, na quadra 714/15, bloco G, loja Peraí, eu 40, perdi. Quadra, Asa Norte, SQN. SQN, Ah, SCLN, SCLN. SLN, E qual que é o 714, hum, 714 714? barra 715, bloco G, Tem um contato, Verinaldo. Bloco G, bloco G. 714/715, bloco G, loja 40/50. Loja 40/50. É o jeito Brasília de ter endereço, né, Verinaldo? Opa. Bom, pessoal, então, eu queria saber uma coisa, Verinaldo, que meu nome é Reginaldo Morikawa e eu sou responsável, né, de 3 empresas do Grupo Corin. A Corin Agropecuária, a Corin Administração de Franquia e a Corin Alimentos, que é uma food service. E dentro desse grupo nós temos ainda a Corin Agricultura e Meio Ambiente, de responsabilidade do nosso amigo ministro Dematê, o Dematê, e que também é o presidente da Câmara Temática de Agricultura Orgânica. E nós fazemos parte nessas 4 empresas, que começa então desde o estudo da semente, dos insumos, né, e toda a parte de tecnologia, bioinsumos, que a Cor Agricultura e Meio Ambiente faz. Depois vem para a Cor em Agropecuária, que faz a produção, a industrialização, a comercialização no atacado. Depois nós temos a Cor em Franquia, que faz a verticalização, entrando com a Cor em Varejo, dentro aproximando mais o produto orgânico do consumidor. E depois nós temos a Cor em Alimentos, que é uma food service, que aí vai o alimento orgânico para o prato, né? E nós somos ligados à Cor em Empreendimentos e Participações, do nosso querido Jorge Miguel, que é o nosso diretor-geral, né? Então, Verinaldo, agora isso posto aqui, você me falou que o que vendia na loja Espaço Natural em um mês todo, você vendeu em um dia de sábado aí na nossa loja nova, né? É isso? É verdade mesmo isso? Isso mesmo, isso mesmo. Isso demonstra a quantidade de pessoas que prestigiam, né, que passaram a vir a conhecer a loja, a Ah, consumir os produtos orgânicos, né? Porque o produto orgânico realmente atrai as pessoas que conhecem, que têm afinidade com o produto, né? Que entendem bastante, né? Então as pessoas estão vindo e nós estamos com as ampliações, é bem dinâmico, né? Está sempre trazendo novas oportunidades, né? E já temos em breve Agora, novas oportunidades também, tá? e Novas aí, Verinaldo, oportunidades. então, se estão vendendo, se você está vendendo assim, então eu te pergunto, a pergunta que mais fazem para mim é o tema dessa live, né? Por que os orgânicos são mais caros, né? Eles não têm jeito de ficar mais barato, mas então, mesmo com o preço acima do que o convencional, a sua loja ela mostra que nós temos condições de vender e temos clientes, então. Sim, sim. Graças a Deus nós atendemos os clientes, né?
Ele vem crescendo, né? Está em crescimento, né? Essa procura por alimentos que promovam a saúde, né? E o alimento Ô, orgânico promove a Verinaldo, saúde e acredito que as pessoas que entendem que o alimento orgânico ele consegue melhorar a sua saúde, eles buscam onde tiver um produto que promova a saúde e o que nós oferecemos no portfólio das lojas são produtos que promovem a saúde do consumidor, do produtor. e eles Então, fazem muito essa pergunta aí, que é caro, Verinaldo? Aí também? sim, tem alguns clientes que comentam, né? Mas eu acredito que 90% dos consumidores conscientes de produtos orgânicos, eles entendem que no valor do produto que ele está pagando, além de estar consumindo saúde para si e para sua família, eles entendem que há um retorno em todo o processo produtivo, lá no produtor rural, lá na chácara, lá na fazenda, até o ponto de venda. Porque ele Sei. sabe que quem está protegendo o bio, a fauna, a flora local, é aquele agricultor que, produzindo orgânico, pela legislação do orgânico, ele acaba praticando atitudes que vão contra da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, da preservação dos rios. Então, para o consumidor que entende, que sabe que comer orgânico, consumir orgânico, está protegendo o meio ambiente, é fantástico, é muito bom. Para aquele que não sabe, consumir orgânico, a cada produto orgânico consumido, adquirido no mercado, esse dinheiro retorna um percentual na prevenção do meio ambiente, na proteção e principalmente na valorização do produtor rural que é a base, uma das bases desse trabalho é aquele produtor que fica de sol a sol no campo, cultivando o alimento que promoverá a vida. Então, realmente, essa consciência é muito importante que o consumidor entenda que esse valor diferenciado, ele está coberto, está cheio de saúde. Essa Ô, é uma das grandes vantagens. aqui o Verinaldo Matheus está perguntando aqui, mas por que os orgânicos promovem a saúde, né? Essa daqui eu vou te ajudar também a responder, mas antes disso, eu queria saber uma coisa. A gente estava conversando, né? Que você falou, se tiver uma coisa no orgânico que acontecer, vai baixar o preço. E o que que é isso, Verinaldo? Se acontecer o quê? Existe várias explicações técnicas, justificativa técnica, o porquê que há discrepância em alguns pontos, alguns produtos em relação ao parâmetro medido que é o produto convencional, né? Que é o contraponto. Mas o preço do orgânico já melhorou bastante nos últimos 10 anos. Ele já, aos poucos, ele vem ganhando mais espaço, ele vem atingindo várias classes sociais. E um dos grandes entraves é a escala de produção. A escala de produção, ao meu ver, é um dos fatores mais impactantes na definição dos seus custos diretos e indiretos. E em que momento o preço do orgânico ele vai ficar um pouco próximo dos convencionais? Quando houver uma produção maior, quando houver uma escala maior. Mas como isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando os consumidores que ainda encontram ainda uma distância entre o abismo do orgânico começar a experimentar. A cada alface consumido, a cada tomate consumido, a cada frango consumido, isso vai aumentando a escala de produção. E a escala de produção ela vem aumentando, cada dia está aumentando. Os preços, em alguns momentos do ano, o preço do orgânico está mais em conta do que o preço convencional. Então, isso demonstra que nós estamos melhorando aos poucos, numa velocidade menor. É claro que existem outros entraves que impedem, e no segundo momento nós vamos comentar sobre esses temas, né?
Mas Viu? onde vai equilibrar exatamente esse custo é a escala de produção. Aumentou a escala, aumentando o consumidor, aumenta a oferta, vai aumentar a procura e, naturalmente, o preço tende a baixar mais porque os custos vão ser diluídos em grandes volumes, né? Essa é E que a expectativa, a grande esperança nossa, porque aumentando a escala significa dizer que mais produtores estarão entrando no processo e mais produtores estarão adotando mais técnicas de produção viáveis, né, mais economicamente viável. Isso, o resultado de tudo isso é mais pessoas consumindo orgânico, mais produtos saudáveis chegando na mesa das pessoas. Ô, Verinaldo, você fez uma pesquisa, qual que é o perfil do consumidor orgânico hoje, aquele que investe no orgânico, como que ele é composto hoje? Olha, eu tive a felicidade em 2006 fazer um trabalho de conclusão de curso, fiz uma pesquisa acadêmica no perfil de consumidor, entendendo, conhecendo quem é o perfil do consumidor de alimentos orgânicos em Brasília. Foi direcionado aqui na cidade de Brasília. E, assim, essa pesquisa ela foi muito interessante porque ela se confirma muito com o resto do Brasil, o resto do mundo, era muito parecido, né? E o cliente, a decisão de compra, que vai ao supermercado, à feira, ou onde quer que seja, comprar orgânico, já sabe o que vai comprar, é uma compra planejada, mães acima de 35 anos, né? Nós temos um grande perfil da melhor idade também, apontou também que homens faz a compra, prepara o alimento, então assim, é bem interessante, mas assim, o que mais me deu vídeo para essa pesquisa foi o que mais interessante, pessoas que moram no mesmo bairro, numa mesma classe social, numa mesma formação, numa mesma faixa de renda. De um lado, existe esse grupo que consomem. Eles entendem que eles não reclamam do preço, eles acham o preço justo, porque eles sabem que atrás do orgânico tem todo aquele investimento de retorno lá no produtor rural, lá no rio, na fauna, na flora. E o outro grupo que mora no mesmo bairro, que tem a mesma formação, por que ele não consome? É porque, infelizmente, ele ainda não conseguiu ainda entender essa relação que existe entre o produto orgânico e o meio ambiente, o produto orgânico e a saúde. Então, à medida que melhorarmos os meios de comunicações, as divulgações, maciçamente, com certeza nós estaremos atingindo esse público aí e é onde vai entrar na escala de produção. Então, Verinaldo, eu vejo, né, uma das coisas que a gente mais tem visto é que as pessoas não reconhecem, né, o benefício do orgânico, porque tudo é uma questão de valor, né? E também comparar um orgânico com um convencional, nós estamos com bases diferentes, porque o convencional, né, uma das coisas que ocorrem, pessoal, é o seguinte: dentro da agricultura convencional, nós temos muitos anos, muitos centros de pesquisa, a Embrapa e muitos organismos brasileiros, governamentais e industriais de grandes marcas, de grandes nomes, fazendo desenvolvimento de espécies, fazendo desenvolvimento de processos, desenvolvimento de variedades, né? Por exemplo, a Embrapa agora, hoje de manhã, eu estava participando da reunião da Câmara Temática de Agricultura Orgânica, que eu faço parte também, e lá o pessoal da Embrapa estava dizendo que eles conseguiram já desenvolver uma variedade de cenoura, que ela tem um papel mais rústica, mais resistente a pragas e doenças, e ela tem uma produtividade muito boa. Porque um dos fatores, né, do orgânico é a produtividade, né, Verinaldo? Porque você não usa adubos, você tem densidades mais controladas. Por exemplo, aqui a gente está vendo uma produção de aves ali, de poedeiras, né? Elas são no chão, não são em gaiolas. Então, a hora que você vai produzir um ovo orgânico, ele vai ter uma diferença, né? Na hora que você vai
vender isso daí, porque você vai ter custos maiores na produção. Outra coisa que a Embrapa está desenvolvendo também, que eu achei muito interessante, que também pode contribuir para diminuir o preço do orgânico, né? Alguém perguntou ali, poxa, orgânico tinha que ser mais barato para todos poderem consumir, né? Uma das coisas que eu gostei foi num pacote tecnológico da Embrapa, foi que ela, olha aqui elas gritando aqui, né? Então, uma das coisas que eu gostei da Embrapa foi que ela gerou um pacote tecnológico, né, onde ela desenvolveu maracujá, né, Verinaldo? E esse maracujá, ele deu por hectare 28 toneladas de produção, e o número do convencional é 13 toneladas e meia em média no Brasil por hectare. Então, assim, a gente acaba vendo que quando você tem investimentos, da mesma forma que tem investimentos em convencional, e você volta esses investimentos para o orgânico, ele responde, né? Porque, como o Verinaldo estava falando, a terra, ela vai criando essa aptidão, ela vai ganhando condições de produzir cada vez mais, né? Então, aqui, outra coisa que eu acho que é importante, o Virinaldo falou assim, se a gente tiver escala maior, a gente tem preços melhores. Será que todo mundo entende o que é isso, né? Você vai num costureiro fazer aqui uma alusão aqui à indústria da moda, você vai num costureiro e fala assim, produz um costume para mim, um terno, né? Ele vai falar, bom, com o tecido que você quer, com a forma como você fez, eu vou demorar aqui quase um mês para fazer o seu costume, eu vou te cobrar 3 mil reais, 4 mil reais, né? E às vezes um com o mesmo tecido, da mesma forma, comprado de uma indústria em escala, você vai pagar no máximo 700 reais naquele mesmo papel, naquele mesmo produto. Claro que um tem toda a questão de artesanal, né? Mas para quem quer ter preço, tem que deixar de ser artesanal. Então eu vejo que também, enquanto nós não tivermos incentivos para que essa indústria, né, de orgânicos cresça, para que o produtor de pequeno porte cresça, para que os consumidores tenham condições de descobrir quais são as diferenças do orgânico, né? O Matheus estava perguntando, mas por que o orgânico promove a saúde, né? Bom, em princípio, tudo que nós somos o que nós comemos, né? Então, se eu consumir alimentos de melhor qualidade, é óbvio que eu vou ter uma saúde mais aportada, né? A revista Exame dessa semana, do mês de março, ela soltou, inclusive, incentivando o consumo de alimentos orgânicos para melhorar o seu nível de imunidade, né? Mas eu diria que é mais que isso, né, Verinaldo? Como você citou também, o orgânico ele tem um complexo muito grande que envolve, né? E quando você fala assim, eu vou comer um alimento orgânico, e o que ele promove a saúde? Ele promove a saúde, primeiro, ambiental, porque você não vai ter pulverizações aéreas de agrotóxico num alimento orgânico, porque não usa, né? Você não vai ter, num frango, para ele custar mais barato, a utilização de melhoradores de desempenho à base de antibiótico, que em um primeiro momento econômico você vai ter lá uma resposta do sistema digestório da ave, que vai fazer ela engordar mais rápido, ela crescer mais rápido, né? Não são hormônios, mas são promotores, melhoradores de desempenho, que nós chamamos aí, né, de promotores de crescimento mais conhecido no mercado. Mas, depois, a gente tem alguns efeitos colaterais que, por exemplo, a humanidade já registra muito o aparecimento de bactérias resistentes, né? De acordo com a FAO, 70% das doenças que o homem hoje atravessa advém de algum tipo de animal. Então, por exemplo, quando a gente tem a intensificação da produção, né? Eu coloquei ali o vídeo do bem-estar animal, aí você fala, como que isso vai influenciar em mim? Ué, em algum momento, mesmo que você não coma o alimento orgânico, se você não sofreu um banho de nanopartículas que viajam quilômetros depois de ser pulverizada por um avião, né? Se ninguém sofreu isso, já é um benefício para aquela saúde, porque isso é veneno direto, viu, gente? Mesmo a Anvisa dizendo que tem resíduo, há mais de 10 anos nós encontramos resíduos de agrotóxicos nos alimentos, inclusive os NPCs, os não permitidos para a cultura, isso também já seria uma ingestão direta, né, de resíduos. Você também tem aquilo que vai para o ar
E o que é pior, né? Vai para a água. Nós temos aí mais de 27 tipos de pesticidas em pelo menos um quarto das cidades brasileiras. Então, quando a gente fala o que vai fazer bem para a minha saúde, vai fazer bem para a saúde do agricultor. Mais de 200 mil casos de contaminação por agrotóxico de agricultores são registrados por ano. E a gente vê que isso é por ano, né? Então, assim, você tem o manuseio desses produtos que são venenos, né? Eles têm lá o nome defensivo agrícola, mas eles estão indo contra uma praga ou uma dificuldade que ele teve, né? E aí a mesma coisa acontece em todas as culturas, né, Verinaldo? Mas uma questão que eu vejo é implemento agrícola, né, Verinaldo? Quando a gente vai querer fazer algum equipamento para orgânicos, a gente... Que empresa que você conhece, Verinaldo, né? Que faz aqueles tratores enormes, que vai falar, não, eu vou desenvolver agora 5 modelos de tratores aí, de implementos agrícolas para a agricultura orgânica, né? Para vender para quem? Para os agricultorzinhos pequenos, né? Que faturam praticamente a subsistência, né? Então aí, se não tiver governo, acontece a mesma coisa com as estradas, né? Quem é que vai querer? Que empresa que vai falar assim, eu vou abrir uma estrada aqui, uma picada aqui, para chegar lá em Manaus, sabendo que não tem ninguém que vai usar essa estrada? Então, na verdade, se não for governo, a gente não vai ter mesmo, né? Então, né, Verinaldo, dentro da sua loja, tem outro fator que eu acho importante, que é a questão das margens, né? Como é que funciona? Você que também trabalha com outros supermercados, não só a Cori, que tem produtos convencionais e produtos orgânicos, você acredita que esse fator, que a margem que o supermercado coloca, dá alguma diferença no preço do orgânico? Então, as margens praticadas, né, são margens baixas, né, não são margens altas, né, e nós procuramos formar um preço de venda, principalmente protegendo o agricultor, porque não adianta eu fazer uma negociação com o agricultor que possa colocar ele numa situação delicada no que se refere à sobrevivência dele, da família e do negócio dele, para entrar num cenário de competitividade com outros produtos, né? Então, perde um pouco o sentido, né? Porque a regra número 1 é preservar o nosso produtor, que é o que mais se dedica lá no campo, na produção do dia a dia, né? Nós não fazemos promoções à custa de triturar o nosso produtor. Pelo contrário, nós fazemos ofertas para proteger o nosso agricultor. Nós aplicamos as margens negociadas com o agricultor, né, entendendo que o consumidor sabe que esse produto retorna ao agricultor, porque se nós fôssemos negociar com o produtor para esfolar as margens, para deixar ele quebrado, que é o que mais acontece hoje, o pequeno produtor da agricultura convencional, isso nós não vamos fazer, isso não faz parte da nossa política de trabalho. Por exemplo, se alguém chegar no supermercado e ver uma promoção lá de uma batata, R$ 2,90 o quilo, R$ 1,90 o quilo, já vi até de menos de R$ 1 o quilo. Olha, R$ 1,90, dependendo de qual região, não paga nem o frete. O frete para transportar esse produto é mais caro do que isso. Então, alguém está pagando essa conta. E quem está pagando essa conta é o produtor rural. Então, o produtor rural, infelizmente, na agricultura convencional, não é dado esse respeito, porque quem paga essa conta é o produtor rural. Na agricultura orgânica, nós tomamos todas as medidas, todos os cuidados para proteger o agricultor, para deixar ele recebendo de volta tudo que ele fornece. Isso é muito importante, porque nós temos certeza que, deixando o homem do campo no campo, ele vai estar cumprindo a missão dele muito bem feito, que é produzir alimentos saudáveis. Tá? Ô, Berinaldo, e na hora que você vê, por exemplo, para fazer a margem de um supermercado, né? Ele tem lá a cenoura convencional, e aí ele tem lá o ovo convencional. Você acha que quando ele vai fazer a margem do orgânico, a margem comercial, que eu falo, markup, que é colocado pelos supermercados, é igual numa cenoura convencional do que uma cenoura orgânica? É igual do que um ovo convencional, do que um ovo orgânico? Me explica isso aí. Não. É
no supermercado, a margem do orgânico ainda tende a ser maior ainda, né? Em relação ao convencional, a margem, tudo, eles não têm, não, na verdade, a composição de preço de venda nos grandes supermercados de produto convencional, eles espremem o produtor. Eles querem rifar o produto a qualquer custo e quem paga a conta é o produtor rural. E essa política nós não fazemos, né? Pelo Sei. contrário, né? Nós preservamos o nosso produtor. E agora tem uma outra coisa, Veri, que também faz com que o produto orgânico fique mais caro que o convencional, e isso ninguém vê, né? Porque, na verdade, eu acho interessante, sabe, Verinaldo? Eu vejo a Anvisa colocar lá há mais de 10 anos que tem resíduo nisso, tem resíduo naquilo, e é interessante que cada dia, cada ano sai num produto. Tem dia que o alface tem mais resíduo, tem dia que o tomate tem mais resíduo, tem dia que é o pimentão que tem mais resíduo. Mas assim, eu acho interessante que nós que não colocamos nada, né, que são os produtores de orgânicos, nós temos que pagar uma quantidade infinita de certificações para provar que a gente não põe nada, sabe? Então É, existem alguns contrassensos é, assim que eu fico me perguntando, tá? Então a gente que fala não coloco nada, não, mas você tem que provar que você não põe nada. Tá ok. Só que quando dá resíduo em alguma coisa, eu queria saber se existe a necessidade desse custo que nós temos, né, das certificações. Então, praticamente, você faz parte de algum CISORG, não faz? faço. Eu ocupo uma cadeira aqui na CEPORG DF, A que é CPORG, uma né? CPORG DF, eu ocupo uma Perdão. cadeira aqui em Brasília. Então, dentro do cenário de produção, produzir o maior, para o produtor rural, o maior patrimônio dele é o solo. Então, ele procura zelar, preservar, isso custa muito para o produtor rural. É muito lento, ele não vai colocar um trator pesado, porque vai compactar mais o solo, ele não vai colocar um subsolador que aprofunda demais, ele está sempre buscando alternativa, e as alternativas, infelizmente, hoje a tecnologia, a indústria está mais voltada para o agronegócio convencional, né? Infelizmente, ainda nós temos essa grande carência e isso impacta lá na escala de produção. Então, aumentar a escala de produção é aumentar a tecnologia de produção, para poder motivar e estimular novos produtores. Porque, às vezes, É, as pessoas pensam que o produto orgânico deveria ser mais barato porque não usa nada, como você colocou anteriormente. Olha, o produto orgânico, ele usa muitos insumos orgânicos. Você produz o capim, você trabalha o solo, você deixa um solo em repouso, você deixa um talhão, às vezes 3, 6 meses de repouso. Você vai tratando esse solo, vai cuidando dele, para que na próxima cultura ele possa corresponder melhor e com mais eficiência, para produzir tomates mais saudáveis, mais bonitos, né? Para que o consumidor fique mais satisfeito. não. E para toda essa operação, toda essa logística, toda essa rastreabilidade, a legislação brasileira exige que tenha uma certificadora que certifique, que acompanhe todo o sistema de produção. O que o produtor usa, como que é feito, tem que ser registrado, tem que ser anotado. Essa certificação, ela custa, ela é caro, não é barato. Ao meu ver, poderíamos, quem sabe até, Monical, no futuro, o governo poderia até criar uma estrutura do Ministério para criar um corpo para fiscalizar, para orientar, para acompanhar, e deixando o agricultor de ter esse compromisso, esse pagamento, porque é caro. E não é só o custo da certificação. O custo da certificação é uma taxa que é alta. E fazer o processo rodar exige uma capacidade técnica muito grande, né? Então, produzir orgânico hoje no Brasil é caro. Às vezes as pessoas às vezes não conhecem lá o sistema na conta e nem precisam conhecer. Só que nós da área comercial, envolvido com os produtores e consumidores, nós temos o compromisso de esclarecer para o consumidor que o produto orgânico tem valor sim agregado, tem um monte de fatores por trás que vem, cada um precisa ser viável, ele não pode enfraquecer, porque senão quebra o processo, né? Então a É, certificação é cara, isso é um dos pontos que encarece mais ainda o preço final do produto, né? Foi falado é, anteriormente, escala de produção, baixa
tecnologia, né? Sistema de máquina baixo, certificação custa Implementos. muito, implementos. Então, tudo isso aí, isso soma, isso responde lá, esclarece o tema da nossa fala. Você sabe, Verinaldo, que eu tenho também uma outra colocação. A gente trabalha com animais, né? E também com animais, né? Nós temos uma produção de arroz muito grande, orgânico, feijão. Quais são os produtos que nós temos de cereais, Verinaldo? Da Cori, marca Cori. Nós temos feijão, feijão preto, feijão carioca, Grão de arroz, bico, arroz agulha, arroz colhida, milho, temos também um café, café, olha, mel, mel. tilápia. Estamos com um portfólio muito lindo, muito fantástico, cara. Hoje um brief antes, hoje é possível sim você ir a uma loja Core e comprar tudo que você precisa em sua casa. Nós temos tudo. Tudo da alimentação nós temos, do café, do almoço e do jantar orgânico. Ô, Verinaldo, a sua loja então fica na SCLN, deixa eu ver se eu decorei, tá? É em Brasília, no Distrito Federal, em SCLN 714, 715, Bloco G, loja 4050, é isso aí, Verinaldo? 40 para 50, é isso mesmo, É né? uma loja de franquia da Cori, né? Fica na região central, isso mesmo, né? E nesse momento, né, que nós estamos atravessando, além do que eu falei anteriormente, temos a venda presencial, temos o delivery, e nós fizemos recentemente, Morikawa, foi umas ideias surgindo, montamos o drive-thru, que é uma forma das pessoas se Saiu servir. numa reportagem, não foi, Verinaldo? Que saiu na televisão isso aí? Sim, saiu, foi matéria aqui de uma reportagem, né? E o Ah. engraçado é que os clientes estão aprovando, estão gostando. Estamos se reinventando nesse momento delicado, mas o mais importante é a consciência que nós temos de estar cumprindo a nossa missão, que é levar saúde para as pessoas. Estamos se reinventando, estamos se reestruturando para atender melhor o nosso cliente, que é o objetivo principal da nossa existência como loja, é atender o nosso cliente e atender bem, atendê-lo super bem, que esse é o nosso maior compromisso, né? Sabe, Verinaldo, então, e eu estava falando que como a gente mexe com animais, às vezes, você lembra de cabeça, não sei se você vai lembrar, mas eu tenho um número aqui, se você não lembrar, qual o quilo de uma picanha orgânica da Cone? Vamos lá logo chutar o balde, vamos falar logo de um produto caro, do caro. Então, a picanha, quanto que custa 1 quilo de picanha aí em Brasília do bovino orgânico da Cone? O quilo. 110, R$ 120, mais ou menos. Então, 110, 120, né? E aí eu vejo promoções de picanha convencional de marcas idôneas, porque também não vamos comparar de açougue, né? Porque açougue é gancheira, o boi foi cortado, é um boi sem marca, é um boi sem procedência. Ali, então, eu vejo até promoções de 40, R$ 45 o quilo. Mas assim, numa picanha de marca, a gente vê algo em torno de R$ 60 o quilo, R$ 65 o quilo. Correto, Vini? Então, só aí nós estamos falando mais ou menos em 100% em cima do preço. Mas olha que interessante. Quando eu pego uma mesma picanha de uma marca conhecida, de uma marca famosa, de um processo mais maturado, essa picanha já chega a R$ 90 o quilo, tá? E ela não é orgânica, ela não tem certificação, os animais não são como no orgânico, que a gente, se fizer uma medicação, ele tem que ser, esse animal não é sistêmica essa medicação, ela tem que ser feita separado, o animal tem que ser separado, só pode fazer 2 vezes na vida de 3 anos desse animal, e a produtividade dele é bem mais baixa, ele só come pastagens sem serem adubadas, no nosso caso lá no Pantanal, e depois de você agregar mais as famílias que sobrevivem desse trabalho, desse bovino, e aí você tem uma carne certificada, que tem um processo, um protocolo, um brinco no boi, que determina toda a ficha de anamnese dele, todo o acompanhamento da ficha médica dele. Depois disso você tem um abate, que o abatedouro tem que ser certificado para que não haja qualquer tipo de ingrediente químico. Ele não come ureia,
que a ureia é um promotor de crescimento à base de nitrogênio, né? E no caso do bovino orgânico, ele não come ureia, é só capim de pastagens não adubadas. E depois de você fazer tudo isso, aquele boi de uma marca famosa, que ele é mais elaborado, que tem ali uma capa de gordura melhor, que comeu milho, que provavelmente veio do cultivo transgênico, né? Onde são utilizados glifosatos, são utilizados antibióticos na produção, porque o bovino ele é engordado no coxo, à base do milho, né? E no nosso ele só vê a silagem com 30% de milho no finalzinho da vida dele, para fazer a cobertura com 3 meses só para ser abatido. Mas são 2 anos e meio de criação de um bovino orgânico contra 10 meses de criação de um bovino convencional que come no coxo. Então aí quando você vê tudo isso, aí você fala qual que é a diferença de R$ 90 para R$ 110. Então nós estamos falando aí de R$ 20 em 100, é o quê? 10, 20%, né? Então, se a gente for ver essa diferença, a gente já percebe também que o orgânico ele está ligado à qualidade. Quando a qualidade do produto convencional ela aumenta, a gente percebe também que a diferença diminui. Porque o orgânico é o top. Aí quando você vê que um produto que não tem marca, né? Ele fica lá embaixo. Aí depois você põe uma marca, ele vai para R$ 60. Aí você põe um trabalho de cuidado com esse animal para ele dar mais sabor, mais maciez, mais controle, ele já vai para 90. Mas o orgânico ele custa R$ 110, R$ 120 o quilo da picanha. Entenderam? Mas sabe, um outro ponto que eu vejo que o governo vai ter que entrar, não tem jeito da gente mudar isso, é que, fora a Corin, que a gente faz isso por hobby, né? A gente faz isso por missão, a gente gosta, como o Verinaldo falou, de fazer isso, é o quê? É lançar produtos que não existem da cadeia produtiva daquilo, para baixar o preço. Então, uma das coisas mais fortes para baixar o preço, além da escala, além desse incentivo aos implementos agrícolas, além desse incentivo às universidades para fazerem pesquisa sobre as diferenças que o orgânico pode apresentar para a saúde social, ambiental e também a parte de humano, né? Preço econômica, a gente tem um outro ponto, né, que é incentivar as empresas a fazerem produtos diferentes orgânicos. Então isso você não tem subsídio. Aí você fala, eu vou produzir cenoura, tá? Só que quantos por cento, Verinaldo, de cenoura que produz para fazer aquela cenoura bonita, que vai dentro da bandejinha selecionada? Outro contrassenso, o produto convencional é vendido a granel. E o produto orgânico tem que ter embalagem que é ainda depreciativa para o meio ambiente. Por quê? Porque ele tem que ser segregado para dizer que ele não tem nada de agrotóxico, entendeu? Então, para isso, ele fica mais caro ainda por causa da embalagem. Mas aí, Verinaldo, 30% mais ou menos, você me corrige se eu estiver errado, 30% mais ou menos de um talhão de cenoura é o que consegue falar que é tipo AAA, 3A, né? Que é aquele, inclusive o Ceasa faz isso também, 3A, 2A, 1A, Estria, Industrial, são as classificações, né? Só que depois, essa cenoura, que ela não virou granel, né? Ela não virou aquela cenoura granel baratinho lá do supermercado, sabe o que vai acontecer, Verinaldo? Ela vai virar picles, ela vai virar caldo, ela vai virar seleta de legumes, ela vai virar até bronzeador, meu amigo. Então, a gente percebe que a cadeia vertical dos alimentos é o que faz abaixar preço. Não a escala do produto A, da curva A, do produto in natura, mas também a verticalização. Por exemplo, se nós tivermos um picles orgânico, nós tivemos uma seleta de legumes orgânica, nós tivemos bronzeador com cenoura orgânica, né? Quantas bolsas de couro orgânico você viu, ou sapatos sendo vendidos, né? Então essa conta, no boi, né? A gente costuma dizer que o boi convencional, ele é vendido até o berro, né, Verinaldo? Até o berro do boi é vendido. Porque vende tudo. O sangue vira isso, o osso vira aquilo, o couro tira colágeno que vai virar gelatina. E a gente não vê uma gelatina orgânica, a gente não vê uma bolsa de couro orgânico. Só que todo esse cuidado a mais, essas certificações que vocês estão vendo aí na tela, todo esse protocolo que são pessoas anotando tudo e veterinário fazendo controles, isso tudo vai para o preço da picanha, sabe?
Por que que vai para o preço da picanha? Porque você não tem a cadeia de vertical desse produto industrial aparelhada para poder vender os coprodutos. Porque você vendendo os coprodutos desse animal ou dessa verdura, né, um farelo de arroz orgânico, você ter o arroz quirela orgânico, aquele quebrado, você tem só o tipo 1, entendeu? Outra coisa interessante do arroz, né? Por exemplo, falaram para mim, pô, mas vocês elitizam demais. Vocês colocam um arroz na embalagem a vácuo. Essa embalagem custa muito caro. Olha como vocês deixam chique, né? Eu falei, para a gente colocar naquela embalagem de 5 quilos, que a gente chama de barriga mole, aquele saco, né? Que o convencional põe, bastaria a gente colocar ali, eu não sei se é inseticida ou fungicida que eles usam, né? A fumigação. Então, como a gente não faz isso, se não embalar a vácuo, ele dá caruncho, entendeu? Então, quer dizer, aí a gente gasta no preço para não colocar um produto, um ingrediente químico ali no pós-colheita, a gente coloca uma embalagem mais cara. Mas aí você escolhe aquilo que você quer, né? Ou você investe na saúde ou você investe no preço, né? Então, os dois é difícil ter em escala, né? Você tem lá toda a vantagem de consumir um arroz mais barato, mas para chegar nesse pós-colheita, com essa validade, sem dar caruncho, com uma embalagem mais simples, ela vai precisar de algum ingrediente ali, de algum componente, se eu não me engano, são inseticidas, né? Então, fora isso, Verinaldo, o que a gente percebe, né? Quem é que em sã consciência vai falar, não, eu vou investir milhões de reais, depois eu vou ter que gastar em marketing muito grande para lançar uma gelatina orgânica, entendeu? E quando lançarem a gelatina, ainda vai demorar muito tempo para lançarem a bolsa e o sapato orgânico. Então a gente percebe que esse tipo de coisa, se não tiver o apoio do governo, né? Uma das coisas importantes que a gente conseguiu no bovino, Verinaldo, foi que o bovino da Corin, ele abriu alas de uma forma pioneira, onde o governo do Mato Grosso do Sul, né, ele fez o seguinte, 70% do imposto que o frigorífico ia pagar para o governo de ICMS, né, quando é um animal orgânico, esse 70% é pago direto em dinheiro para o produtor rural. Então você percebe que a partir daí eles olharam e falaram, puxa vida, agora eu consigo ter um dinheiro para investir em alguma coisa, né? Para cobrir algum custo. Então, por que que eu vejo o governo tendo que limpar rios porque está cheio de agrotóxico que alguém jogou? Teve que cuidar do plano de saúde porque tem um monte de agricultor que está lá contaminado de alguma forma porque movimentou, né? Mas aí o produto ele tem um preço melhor. Mas que preço é esse, né? Então, eu costumo dizer que existe uma conta inversa, que é aquilo que você explicou, que é o passado. Com essa matéria do jornal que tem 27 tipos de pesticida na água que a gente toma em 1/4 das metrópoles do Brasil. E quem que paga essa limpeza dessa água aí, né? Agora, no caso do orgânico, além de não ter a colocação desse tipo de ingrediente, nós não usamos, né? Então não é nem questão de ficar, ou ter, ou vai, ou não vai, que a gente não usa mesmo. Então se não usa agrotóxico, não tem como ele estar na água, caramba. Então, nesse ponto, a gente paga esse, aspas, mais caro, né? Naquela comida, só que na hora que a gente vai ver, nós não temos esse passivo, entendeu? Para ficar preocupado. Mas esse passivo, então, se o governo falar, poxa vida, já que a gente tem que limpar a água, já que a gente tem que fazer campanha para devolver as embalagens do agrotóxico, né? Por que a gente também não pega uma parte desse dinheiro e ajuda a fazer o desenvolvimento das pessoas experimentarem o orgânico, né? Alguém aqui falou, poxa, o sabor dos orgânicos é bem gostoso, é nutritivo, né? Mas então, Verinaldo, eu percebo, né, que nós temos muita coisa para falar de preço, né? Mas, Verinaldo, como faltam só 6 minutos, passou muito rápido aqui. Verinaldo, eu queria que você falasse mais uma vez o endereço da loja e já fizesse seus agradecimentos, porque se cortar a live eu não fico sem seu agradecimento aqui. A nossa loja fica na região central de Brasília, na Asa Norte, na quadra 714/715, bloco G,
loja 40 e 50. Quero agradecer a oportunidade de estar comunicando com as pessoas, com os nossos clientes, né, que consomem produtos orgânicos, mostrar para todos vocês que nós estamos com muita responsabilidade, com muita sinceridade, lutando incansavelmente para que essa escala de produção ganhe mais volume, para que haja mais consumidores, para que haja mais tecnologia, para que haja mais incentivo público, mais políticas públicas na divulgação, na comunicação, na formação acadêmica, para que no futuro, nas futuras gerações, na atual e nas futuras gerações, possamos ter um alimento orgânico que agrade a todos, no sabor, na qualidade, na confiança e naqueles que questionam do caro, também nesse. Então, olha, nesse momento delicado que o Brasil estamos atravessando, o nosso compromisso é reiterado, estamos todos uniformizados com o Corin, com esse compromisso de levar saúde para as pessoas, com proteção individual, com cuidado, cuidando do nosso colaborador, do nosso produtor, preocupado com o nosso consumidor. Tem todo um protocolo ao entregar em casa, ao chegar na loja, com drive-thru. Pessoal, olha, muito obrigado pela oportunidade. Morikawa, muito obrigado pela oportunidade. O nosso objetivo maior é fazer o slogan estampado da Corin, que é sua vida com mais saúde, chegar na casa, na família de todas as pessoas de Brasília, do Brasil e do mundo. Esse é o nosso compromisso, porque nós acreditamos na filosofia de Mokichi Okada, da agricultura natural de Meixama. Muito obrigado, Morikawa. Estou sempre à disposição para servir. Obrigado, viu? Eu queria agradecer também, em nome da Corin, de você participar dessa live, né? E já divulgar que amanhã, você falou aí, Agricultura Natural de Mokichi Okada, né? Mokichi Okada também fundou a Igreja Messiânica. E Mokichi Okada, ele deixou uma agricultura, né? Esse processo de agricultura natural, que amanhã o doutor Dematê, junto com o Rafael Novellini, ele é o responsável das CSAs que a Corin faz, as ações sociais, né? Que são grupos de consumidores conscientes que compram pelo Brasil inteiro através da organização das igrejas messiânicas. Os membros se juntam para poder comprar alimento orgânico, porque é uma das colunas de salvação deixada por Mokichi Okada, que recebe o título de Meishu-sama na igreja messiânica. Então amanhã o doutor Dematê, que é presidente da Câmara Temática, também um dos diretores da Corin Agricultura e Meio Ambiente, ele vai ser entrevistado pelo Rafael Novellini para falar sobre agricultura natural, a energia vital dos alimentos, qual é a diferença entre a agricultura orgânica para a agricultura natural, né? E vocês estão todos convidados. E uma outra coisa que eu fiquei bastante feliz aqui de saber é que a Aileen Aleixo, que é uma amiga da gente aí, do Gastrolândia, ela também é jurada do Top Chef, não é? E ela tem um carinho muito grande com a gente. E ela falou assim, ô Morikawa, eu aceito lá o convite para a gente poder fazer um bate-papo sobre os orgânicos, né? Eu gosto muito dela, ela é doidona. Foi lá, pegou um aviãozinho com a gente e foi lá ver lá a produção de bovinos, né? Então a gente quer também divulgar depois. Mas agradeço muito a todos que estão colaborando para essas lives acontecer. Espero que tenham gostado. Desculpe alguma coisa. E podem deixar os contatos lá. Entra aí na Corin, no direct, e você consegue deixar que nós vamos respondendo. Tá bom, gente? Então, queria mais uma vez agradecer a todos vocês. Não percam amanhã o Dr. Dematê. Verinaldo, continue firme aí. Nós somos dos serviços essenciais e estamos expostos, mas felizes. Porque nós estamos expostos, mas trabalhando com todas as precauções, né? As medidas de segurança, barreiras sanitárias na entrada da loja. E graças a Deus, estamos todos protegidos e com a proteção de Deus, né? E Meishu-sama para nós. Verinaldo, mais uma vez, muito obrigado a você, boa tarde e um abraço para toda a família, viu? Tchau, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, viu? Obrigado.